O que é afrontar a pessoa? É injuriar a pessoa de maneira pública, né? Injuriar a pessoa. Então, aquela pessoa que recebe muitas vezes a visita, em nome de uma difamação de outro, em nome de uma degradação moral de outro, né? Então, isso é também aceitar uma afronta. É combinar com aquela pessoa, né? E para mim ouvir uma verdade que alguém me diz, para que eu não esteja pecando, nem correndo risco do juízo de Deus, eu tenho que ter provas cabais. Eu tenho que ter provas auricular. Eu tenho que ter provas ocular de alguém para que eu possa acreditar naquilo. Porque até então, não tendo prova, é uma afronta. Eu corro risco de ter o juízo de Deus contra a minha pessoa. Olha, veja bem, que todas as condições que Davi diz que nós teremos de buscar o Senhor, de subir o monte da oração, o monte da comunhão, o monte da busca, o monte da consagração, que hoje não vai para o monte físico, mas vai para o monte da oração, né? Então, todas essas condições que Davi coloca aqui, explicita aqui, são condições de atitudes que eu devo tomar, que eu deva fazer ou não deva fazer. O Salmo número 15, é muito simples a compreensão. Não precisa ser teólogo, não precisa ser maçoreta, não precisa ser cadiche, não precisa ser roche, não precisa ser seminarista, não precisa ser essas coisas todas que eu falei aí, essas coisas bem elevadas, para você entender uma linguagem tão simples como essa, né? Basta ter um espírito sensível, basta ter um espírito dócil e uma sinceridade em buscar que já dá para entender. Já dá para entender. Muito bem, ele continua aqui dizendo o seguinte: aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado. Mas honra os que temem ao Senhor. E quem é o réprobo aqui? Que honra os que temem ao Senhor. Então, despreza o réprobo. Quem é o réprobo? Aquelas pessoas que não temem ao Senhor. Então, já está muito a explicar desse trecho, né? E tem pessoas que muitas vezes deixam de honrar o Senhor, deixam de honrar os que temem ao Senhor, deixam de querer a companhia dos que temem ao Senhor, para querer a companhia dos ímpios. Para querer a comunhão dos ímpios. Então, mas Davi já diz, aquele que é cujos olhos o réprobo é desprezado. Davi não está dizendo que você se intrigue, que você não faça, que você não possa saudar o ímpio. Não é isso. Mas a questão aqui é de unidade, a questão daqui é de paridade, é de andar um a um. E ter um profeta, não me lembro agora, vocês podem me ajudar a lembrar o nome, porque eu esqueci o nome, eu estou com um pouquinho da amnésia. Ou foi Eusébio ou foi Amós, os dois. Ele diz no capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos, se não estiverem em pleno acordo, não andam. Né? E aí, o verdadeiro, como é que se diz, Paulo diz, tem uma doutrina falando sobre julgo desigual, O julgo desigual começa aqui, né? Julgo desigual é você estar na congregação, uma e o outro está na outra, poder ter comunhão com o outro, porque é o julgo desigual. Não, Deus é o mesmo. O julgo desigual é o pensamento diferente, são as resistências de pensamento que causa realmente forças psicológicas, forças emocionais, e aí o julgo desigual está aí, né? Então ele diz, aquela cujos olhos o réprobo é desprezado. Então por que Davi diz que você despreza o réprobo, despreza aquela pessoa que não tem no Senhor? Justamente para ele não influenciar você, para justamente ele não tirar o que Deus colocou primeiro em você. Ele chama para a vigilância. Isso é muito importante isso, né? Aí diz, aquele cujos olhos réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Por quê? Porque quanto mais você honra os que temem ao Senhor, quanto mais você honra os que buscam o Senhor, quanto mais você honra aqueles que querem o Senhor, mais chance você tem de ser abençoado, né? Mais chance você tem de receber uma intercessão, uma palavra amiga, uma palavra de Deus. Mais chance você tem. Então, honre aqueles que temem ao Senhor, porque aqueles que temem ao Senhor têm palavra para dar, tem experiência para mostrar, tem edificação para você,
tem revelação para você, tem consolação para você. Porque quem honra o Senhor é bíblico. Deus honra ele também. Né? Então diz, mas honra o que teme ao Senhor. Aquele que, mesmo ainda que conjure com dano seu, não muda. Aquele que tem uma posição, sou seu amigo até o fim, ainda que ele coloque uma coisa no meio, faça com prejuízo, mas continua até o fim. Continuo dizendo que você é meu irmão em Cristo, continuo orando por você, continuo amando, que eu conheço a sua fragilidade, eu conheço realmente o seu limite, e eu sei da minha pessoa também, mas Deus é com todos. Então, ainda que o dano seu não muda, ele não se engana com isso. E para terminar, o Salmo só tem 6 versículos, né? 6 não. 5 versículos, né? É fácil da pessoa esperar para toda a aventura, né? Aí diz assim, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Aqui, parece que só quem tem dinheiro é o rapaz aí, né? E todos nós aqui estamos no nível só, né? Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Dentro da Torá, né? Dentro do Taná, dos oráculos, né? Certa vez um escriba, lá no capítulo 12 de Marcos, versículo 30, chegou a dizer assim, perguntou Yoshua qual é o primeiro de todos os mandamentos, né? Yoshua disse, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Esse é o primeiro mandamento, ou seja, escute Israel. Shema quer dizer escutar, escute Israel. O Senhor, Adonai. Então o que acontece? Por quê? Porque a lei tinha 613 preceitos. E você colocar tudo isso na nuca, não é fácil. Então, existia também a lei da usura. Né? Então, Deus já estava combatendo a lei da usura, né? Da facilidade imediata, de você ter a vantagem sobre o aperto do outro, sobre a miséria do outro. Né? E é que nesse tempo não tinha banco, né? Como temos hoje, essa instituição bancária, né? Mas, mesmo assim, ainda com outro nome, a usura continua, né? Sob o ponto de vista bancário, é juros excessivos, mas sob o ponto de vista de relacionamento humano, de ajuda de um com o outro, é você não ter misericórdia do seu irmão, porque se seu irmão já lhe pede emprestado, se você pede e jura ele, naturalmente ele está tendo misericórdia, né? Então isso é uma espécie de usura. Você compreender isso é uma questão de sensibilidade, é uma questão de unidade, é uma questão de misericórdia, é uma questão de amor, né? Se você pode emprestar, empreste, né? Para ele que resolva a situação dele, mas não tire vantagem no aperto dele, não tire vantagem na luta dele, né? Que não empreste seu dinheiro com usura, né? Aí diz assim, nem recebe suborno, ou seja, corrupção, contra o inocente. Quem faz isto, o que é isto? Quem faz isto, ou seja, ela de sinceridade, não difama com sua língua, não faz mal ao seu próximo, despreza o rédolo, honra quem tem ao Senhor, não empresta o dinheiro com usura, aquele que é puro de mão e limpo de coração. Quem faz isto, essas coisas, diz a Bíblia, nunca será abalado. Davi não está dizendo, nunca passará uma luta. Davi não está dizendo, nunca passará uma necessidade. Davi não está dizendo, nunca passará uma escassez. Está dizendo que nunca será abalado. Ser abalado é ser vencido pela luta. Esse é que é o abalo. Porque Deus vai ter misericórdia. Porque Ele tem qualidades, Ele tem atitudes em que Deus possa ver lá na frente e possa